Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. São Mateus capítulo 8, no versículo 8, diz o seguinte: E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Eu vou ler outra vez. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Eu vou ler agora e a igreja repete em seguida. Vamos lá. E o centurião, bem alto, bem forte, e o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Você crê nessa palavra? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Agora diga do fundo da sua alma, do fundo do seu ventre, do fundo do seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, glorifica e aplaude mais ainda. Diga-lhe ao Senhor de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Quando você aplaude e glorifica, o céu desce aqui na terra. Quando você aplaude e glorifica, você sobe até o céu. Quando você aplaude e dá glória, a glória de Deus enche a sua casa. Então aplaude e glorifica mais ainda. Meu Deus, envia a tua palavra agora. Fala a cada vida neste momento. Fala a cada vida, a cada pessoa nesta hora. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Nós vamos receber uma lição de fé de um homem que não era cristão. De um homem que não era religioso, de um homem que era indigno. Nós vamos receber uma lição de fé hoje, uma lição extraordinária, de um homem assim. Ele disse: eu não sou digno. Ele sabia que não era. Ele sabia que não era mesmo. Então é extraordinário o que nós vamos aprender agora. Porque este homem que nós estamos falando viveu há muito tempo atrás. Ele viveu na época do Senhor Jesus. E ele se considerava indigno, principalmente porque ele era um chefe militar, acostumado aos combates, às batalhas, e muitas vezes ele liderou um pelotão para matar. Ele mesmo, quantas e quantas vezes, desembainhou a espada para derramar sangue, para repreender rebeliões, para conquistar territórios, para conquistar aldeias, cidades. Era um homem que estava acostumado a ver os piores horrores da guerra, e ele era um instrumento de horror. Ele era um instrumento de lamentação. Onde aquele homem entrava com a sua tropa, pode ter certeza, alguém seria oprimido. Onde ele entrava com a sua tropa, com certeza ele levava a morte. Ou obedeciam, ou eram mortos. Este homem era um homem de sangue. Veja bem, ele era não apenas um homem indigno por causa disso, mas ele se sentia indigno
porque ele foi mandado por César para servir Roma lá na Palestina. E ele estava justamente numa das cidades da Galileia, em Cafarnaum. E ele ali estava com o seu pelotão, ele liderava 100 homens. Mas quando ele passou a viver na Galileia, ele entrou em contato com o Deus dos judeus. E ele, que tinha outra religião, passou a ouvir coisas que para ele eram totalmente novas. Ele, na religião romana, ele acreditava que César era uma divindade. Por isso se dizia Ave César. Ele, na religião romana, adorava o sol, porque diziam que o sol era o Deus que governava a terra, que dava vida, que o sol era Deus. Então ele adorava o sol. Mas quando ele passou a viver na Galileia, lá em Cafarnaum, ele leu na palavra dos judeus, na Torá, no Pentateuco, no Antigo Testamento, que Deus mesmo era invisível, e que Deus era o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. E ele viu ali na palavra do Antigo Testamento que o sol tinha sido criado por este Deus, e que o sol não era Deus, como os romanos acreditavam, como os egípcios acreditavam, e como muitos povos antigos acreditavam. Ele entrou em contato com esse Deus invisível dos judeus, e aquilo foi provocando curiosidade espiritual neste homem, e ele encontrou no Deus dos judeus um Deus moral, um Deus ético, um Deus justo, porque os deuses romanos e os deuses de Roma eram deuses que permitiam orgias, permitiam bebedeiras, permitiam vícios. E o Deus dos judeus era um Deus santo, que aborrecia o pecado. Então, quando ele foi entrando em contato com esse Deus dos judeus, a sua estrutura espiritual começou a ser abalada. Ele já não tinha vontade de reverenciar César, porque ele estava lendo no Antigo Testamento que o homem não é uma divindade, seja lá quem ele for, e que César não era Deus, mas que César, como todos os outros homens, era uma criatura desse Deus invisível. E ele foi sendo abalado na sua religião romana, na sua crença romana. E ele está vivendo justamente na época em que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, está sobre a terra. E a fama de Jesus corre a Galileia. Este centurião está na cidade de Cafarnaum, a cidade que foi escolhida pelo Senhor Jesus para ser o seu quartel-general. Jesus fez de Cafarnaum o seu escritório central. Era para Cafarnaum que Jesus retornava depois das missões. Era em Cafarnaum que Jesus morava, na casa da sogra de Pedro. Então a fama de Jesus em Cafarnaum era extraordinária. E este homem servia a César em Cafarnaum. E era impossível não se ouvir os milagres e maravilhas que Jesus fazia, porque era o assunto do dia. Ali perto, Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Uma coisa tremenda. Aquelas 5.000 pessoas que comeram, saíram fazendo propaganda de Jesus. Era uma coisa tremenda. A fama de Jesus estava crescendo porque, olha, fez outro milagre, mandou um paralítico andar, e o paralítico saiu andando. Jesus fez outro milagre, curou um cego, curou um surdo, curou um mudo. Jesus fez outros milagres, expulsou demônios.
Então as coisas que Jesus fazia chegavam aos ouvidos deste centurião romano. E ele passou a crer, a acompanhar os passos de Jesus, observar com curiosidade: que terra estranha essa terra dos judeus. Me mandaram para uma terra onde o povo acredita num Deus invisível e onde um homem consegue realizar milagres, tem poder sobre demônios. Ele está sendo convencido pelos sinais. Muito bem, esse centurião romano era um pagão, mas a sua fé foi sendo modificada pela convivência com os judeus da Galileia e com o que ele ouvia do Senhor Jesus. Esse centurião romano tinha um criado, ele era muito rico, morava numa belíssima casa, ele era acostumado com o conforto e ele tinha muitos bens, porque eram coisas conquistadas em saques depois da guerra. Ele tinha muita coisa e ele tinha um dos criados que lhe era muito querido, porque era um criado, e podemos dizer, não um criado, um empregado contratado, era um escravo, mas um escravo que estava com ele há tanto tempo, servindo fielmente há tanto tempo, que ele se tornou amigo daquele criado. E um dia ele viu que esse criado caiu doente. Esse criado começou a ter muitas febres, e a febre foi aumentando de uma tal maneira que provocava delírios, suava muito e falava sozinho, não ouvia ninguém, deitado na cama, não ficava mais de pé, se tornou paralítico. Esse centurião romano chamou médicos, tentou curar o seu criado, porque mais do que um criado era um amigo, mas nenhum médico pôde resolver o problema. E todo mundo tinha a certeza absoluta que aquele criado iria morrer. Daquele leito de dor ele sairia diretamente para a sepultura. Ele já estava deitado, entrevado, delirando, falando sozinho, e certamente iria morrer. Foi então que este centurião romano teve a ideia de procurar o Senhor Jesus, de procurar o socorro do Senhor Jesus. Ele se lembra que Jesus já curou o paralítico. E se o seu criado está paralítico, Jesus tem poder para curá-lo. Então é Jesus que eu tenho que buscar. Ele se lembrou de ter ouvido que Jesus expulsava demônios. E o criado dele, falando sozinho daquele jeito, em transe e fora de si, parecia realmente possesso. Então ele pensou: se tem alguém que pode expulsar o demônio do meu criado, esse alguém é Jesus. Então ele decidiu buscar o Senhor Jesus. Ele tomou a decisão de buscar o socorro do Senhor Jesus. Neste momento, a história toma duas narrações diferentes. Nós estamos lendo em Mateus, o evangelho escrito por Mateus, contando esse caso, o centurião de Cafarnaum. Mas Lucas, lá no capítulo 7, conta o mesmo milagre, porém dizendo que o centurião romano, ao tentar buscar o socorro de Jesus, ele chamou alguns judeus e mandou os anciãos falar com Jesus. Lucas diz que o centurião não foi pessoalmente. Ele pediu aos anciãos judeus que intercedessem por ele ali junto a Jesus, que chamassem Jesus. Mateus já diz que o próprio centurião tomou a decisão de ir se encontrar com Jesus, foi pessoalmente. Pastor João Ribe,
Por que essa diferença e qual está certo? A diferença é a seguinte: Lucas, ele não era discípulo de Jesus. Lucas foi um médico que ouviu uma pregação de Paulo muitos anos depois de Jesus ter já ressuscitado e ter partido. Lucas se converteu, aceitou Jesus como Salvador e teve a ideia de procurar as testemunhas para contar a vida de Jesus. Lucas teve a ideia de contar, de escrever. Então é bem provável que a fonte que Lucas consultou é uma fonte que já ouviu de outra pessoa. A história foi passada de boca, foi contada de uma pessoa para outra, ouvida e repassada para frente. Eu acredito sinceramente que nós devemos ficar com a narração de Mateus. Com a narração de Mateus. Por quê? Porque Mateus, ele foi um dos primeiros discípulos a serem chamados pelo Senhor Jesus. Mateus era um cobrador de impostos. Jesus viu Mateus ali na recebedoria e disse para Mateus: segue-me. E Mateus largou tudo e passou a seguir Jesus. Então, eu fico com a narração de Mateus, porque Mateus acompanhou Jesus desde o começo. Então Mateus foi testemunha. Mateus não está escrevendo porque alguém lhe contou. Lucas escreve porque ele consulta as testemunhas ou ouve pessoas que conheciam a história. Mateus não, Mateus ele se lembra do que aconteceu. Então eu creio que a narração de Mateus é a mais fiel. Eu creio, Mateus foi testemunha. Então, a pessoa às vezes fica assim: mas pastor João Ribe, a gente fica com a versão do Mateus, a gente não acredita na de Lucas. Então, o ponto não é esse, amados. Não importa para nós se o centurião romano foi pessoalmente buscar o socorro de Jesus, ou se ele pediu para os anciãos intercederem a Jesus. O que importa na narração, e isso as duas coincidem, é que ele tomou a decisão de buscar o Senhor Jesus. O que nos interessa é que ele creu que alguém tinha que resolver aquele problema, curar aquele doente, aquele paralítico, tirar aquela perturbação, aquele tormento. E os dois, Lucas e Mateus, concordam que a pessoa que ele pensou em buscar é o Senhor Jesus. Então, esse centurião vai buscar o socorro de Jesus. É isso que importa. Eu não sei que religião você foi criado. Eu não sei que igreja você pertence. Eu não sei qual foi a criação que te deram e qual era a religião dos teus pais. Mas isso também não importa nada para nós. Isso não importa agora, isso realmente não é importante. Em que religião você foi criado e qual foi a tua formação religiosa. O mais importante é o que está acontecendo agora. Você veio aqui para buscar o socorro de Jesus Cristo. O que interessa é que você está buscando aquele que pode resolver o seu problema. Então, Mateus diz que o centurião romano se aproximou do Senhor Jesus e disse, rogando-lhe, suplicando-lhe, implorando-lhe, fazendo um pedido angustiado. Ele não está dando ordem, ele não está impondo, ele está rogando. O rogo é um pedido com submissão. É um pedido que você faz e coloca aquilo como um favor extraordinário se me atender. É um pedido feito não só com a boca, mas também com o coração, com humilhação. E ele implora ao Senhor Jesus, ele diz assim, Senhor,
o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Nesta frase tem 3 coisas. Ele podia dizer: o meu criado está em casa paralítico, mas ele diz jaz paralítico. Essa expressão jaz, ela é usada para quem está morto. Ao dizer o meu criado jaz em casa paralítico, é porque ele está como morto, está imóvel. O morto não se mexe, as pernas dele não se mexem mais, não tem nenhum movimento nas pernas. As pernas de um morto não se movem. Ele está descrevendo o estado físico do seu criado. Ele jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, o delírio é grande, falando sozinho, transpirando, a febre alta, uma coisa violenta, não era uma febre qualquer, não era um delírio qualquer, era uma coisa de dar pena. Então ele diz isso para o Senhor Jesus, só diz somente o estado em que o seu criado se encontra. Ele só diz o porquê ele está na presença do Senhor Jesus. E Jesus imediatamente lhe responde assim, versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Amado e amada, agora você vê a disposição do Senhor Jesus. O centurião só deu o estado em que está o seu criado, mas pelo tom de voz, ao rogar, Jesus já sabia que aquele homem iria pedir: Senhor, vai na minha casa. E Jesus prontamente se oferece dizendo: eu irei. Primeira coisa, prontidão. Mas Jesus, ele diz também: e lhe darei saúde. Sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? Significa que o Senhor Jesus, ele não é como, por exemplo, um parente que fala: olha, eu vou visitar o seu pai, ele está doente, né? Vou lá fazer uma visita para o seu pai, uma visita de cortesia. Jesus não é desse jeito. Tenho que visitar uma tia minha, está de cama, preciso fazer uma visita para ela. Fazer uma visita de cortesia, vai ver uma pessoa doente. Jesus, ele se dispõe a ir, mas não é para fazer visita de cortesia. Não é para levar uma palavra de consolo para o doente, não é para ficar um pouquinho, 15 minutos lá sentado ao lado do doente, animando o doente, não. Jesus, ele diz: eu irei e lhe darei saúde. Eu pedi a Deus que trouxesse você para a igreja. E que quando você viesse para a igreja, que o Senhor manifestasse aqui o seu poder. E só de você colocar os seus pés neste lugar, só de você entrar nesta casa, eu pedi a Deus que você já fosse abençoado. Eu pedi para o Senhor Jesus estar presente neste lugar. E o Senhor Jesus respondeu dizendo: eu irei. Mas eu não vou na igreja para visitar as pessoas, ou para fazer uma visita social. Eu irei para fazer conforme tu me pediste. Eu levarei a bênção dessa pessoa. Jesus não faz visita de cortesia. Jesus não faz visita social. Quando ele aparece é para dar a bênção. Meu amado, minha amada, hoje você está aqui conosco. Você veio por sua própria causa, ou você veio por causa de alguém? Você está aqui agora, você se lembrou: a pessoa que pode resolver o meu problema é o Senhor Jesus. É a Ele que eu vou buscar. E você veio. E você está aí humildemente,
humildemente, ouvindo esse pregador, ouvindo essa narração do Evangelho, estou te transportando para Cafarnaum e parece que você está vendo o centurião romano, parece que você está vendo o Senhor Jesus. Mas, ao invés de ver apenas pela fé o que aconteceu no passado, o caso desse centurião, eu quero que você abra os seus olhos e veja pela fé que o Senhor Jesus de Nazaré, que estava lá em Cafarnaum há quase 2000 anos atrás, é Ele mesmo que está presente aqui nesta noite. E enquanto você está me ouvindo, o Senhor Jesus está passando e derramando a bênção que você veio buscar. Porque a disposição dele é total. Você nem falou ainda o que você quer. Você nem pediu ainda, você nem fez um pedido de oração, você nem fez nenhuma oração. Você está aqui apenas ouvindo. O Senhor Jesus sabe o que está acontecendo na tua vida. Foi só o centurião dizer: Senhor, o meu criado está em casa, jaz em casa, paralítico e terrivelmente, violentamente atormentado. Ele só disse isso, só contou o problema, ainda não pediu nada. Mas Jesus já está falando: eu irei e lhe darei saúde. Meu amado, minha amada, você nem abriu a tua boca ainda, mas o Senhor Jesus já está garantindo a tua bênção. Só porque você veio, só porque você está aqui, o Senhor Jesus já está operando na tua vida. Hoje você leva a tua bênção. Aumente a sua fé. Vai ouvindo a lição de fé que nós estamos recebendo de um homem indigno, pagão e que não tinha religião. Vai vendo a lição que nós estamos recebendo. Quando eu morava na Amazônia, eu vinha uma vez por mês para São Paulo, porque francamente eu não aguentava o isolamento lá. Não aguentava. Saber que eu só saía de Manaus ou de barco ou de avião, que não dava nem para sair de carro. Parecia que eu estava num presídio. Muito quente. Então, uma vez por mês, eles permitiam que eu vinha a São Paulo. Senão, eu não aguentava, não acostumava lá. Mas eu tinha muitos amigos aqui em São Paulo. E eu telefonava para alguns. E eu tinha um amigo chamado Jorge Medawar, que foi meu patrão numa agência de propaganda, e depois a gente ficou muito amigos, eu segui meu caminho, ele também o dele. E quando eu estava aqui em São Paulo, num desses meses, eu telefonei para o Jorge Medawar para saber como é que ele estava, e a esposa dele, a Dona Odete, atendeu. E a Dona Odete disse: João Ribe, foi Deus que mandou você ligar. Eu falei: é mesmo? Como é que está o seu Jorge? Aí ela falou: mas o Jorge está tão mal. O Jorge sempre sofreu do pulmão, o Jorge sempre fumou muito, bebeu muito, você sabe disso. E de fato, ele tinha esse problema. Às vezes no final da tarde, no expediente, ele chegava no serviço totalmente alcoolizado, passava a tarde bebendo uísque. Ela falou: o Jorge não tem mais saúde, o Jorge está muito fraco, está muito doente. João Ribe, foi Deus que mandou você ligar. Vem aqui fazer uma oração para ele. Falei: Dona Odete, eu estou aqui no centro da cidade, para eu ir até o Brooklyn agora, estou sem carro aqui em São Paulo, e já é noite, está complicado. Mas o Jorge precisa que você venha cá. Dê um jeito, venha. Falei: Dona Odete, eu vou ver. Conforme for, eu irei. Aí lá no quarto do hotel, eu comecei a falar com Deus, ajoelhei no pé da cama. Falei: meu Deus, eu não vou lá fazer uma visita para o Jorge, orar para ele, e o homem continuar doente. Se eu for até lá, ele tem que ser curado. Porque não adianta nada, eu vou lá consolar o doente. A Dona Odete tinha me dito que um pulmão dele já tinha parado, e ele estava respirando com 1/3 do outro pulmão. Ele estava morrendo. Todo mundo achava que ele não escapava. Eu falei: meu Deus, eu vou lá, vou orar para o homem, depois ele morre. Eu só vou se o Senhor curar. Eu só vou se o Senhor for comigo.
Aí eu abri a minha Bíblia em cima da cama, e o lugar onde eu pus o olho, o primeiro versículo que eu li foi esse. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí eu falei: então eu vou com o Senhor. Eu estava pedindo para Jesus ir comigo, mas agora mudou. Eu falei: então eu vou com o Senhor. Cheguei lá, o homem estava mal dentro do quarto, coitado, não conseguiu nem me cumprimentar, não conseguia respirar, estava morrendo. Ele tinha um irmão médico, todo mundo achava: o Jorge não escapa. Nós fizemos a oração naquela noite. Isso foi no ano de 1981. Todo mundo dizia: o Jorge não vive nem mais um ano. Nem mais um ano. E o Jorge Medawar está vivo até hoje, com saúde, porque o Senhor Jesus, quando Ele dá saúde de verdade, Ele cura de verdade, Ele dá vida para o desenganado. Aí o Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, conta que Jesus e o centurião foram andando. Andaram. E quando já estavam perto da casa do centurião, o centurião disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Você vai ver que a atitude deste homem é uma atitude difícil de ser tomada. Veja bem, ele foi buscar o socorro de Jesus e Jesus se ofereceu para ir com ele. Ele não tinha nem pedido. E ele foi andando com Jesus, mas começou a sentir a santidade de Jesus. Começou a sentir a diferença entre ele e Jesus. Ele está andando ao lado de Jesus e a consciência dele começa a trabalhar os seus medos. Começa a trabalhar muitas acusações. A consciência deste homem é tocada porque ele está ali ao lado do Senhor Jesus. E ele sabe que Jesus é um judeu que adora o Deus invisível. Que Jesus é um homem que tem poder para fazer grandes milagres. E ao lado de Jesus ele está vendo que Jesus é um homem santo. E ele é um homem de sangue, um pecador. Ele começa a se sentir indigno. E o pior não era isso não, porque ele até aguentava ficar do lado de Jesus, se bem que calado. Ele ficou caladinho andando ao lado de Jesus. Não acontece mais nenhum diálogo entre eles. O homem ficou mudo, andando ao lado de Jesus, só o pensamento trabalhando. Ele não tem coragem de puxar assunto, ele não consegue falar com Jesus. Ele está andando ao lado de Jesus, mas, sabe, com temor. E a consciência acusando. Mas ele pensa no que ele tem dentro de casa. O Evangelho não diz, mas para ele ter dito: Senhor, não entra na minha casa, não. Esse homem, ele tinha alguma coisa dentro de casa que ele não queria que Jesus visse. Ele prefere dizer para Jesus, quando já está chegando na casa, ele prefere dizer: Senhor, não entra na minha casa porque eu não sou digno. Ele prefere se humilhar, se rebaixar, do que permitir que Jesus entre dentro da casa dele. Porque ele sabe que ele tem algo dentro de casa, que se Jesus entrar e ver, ele vai ter muita vergonha. Então ele escolhe a menor vergonha, que é dizer para Jesus: não entre na minha casa porque eu não sou digno de ti. Veja bem, uma pessoa, ou você convida, ou ela se oferece para ir na tua casa,
e vocês estão indo para casa. Vocês estão quase chegando em casa, depois de ter andado juntos um tempão. Já está quase chegando em casa. Você vira para essa pessoa e fala: não entra não. Você tem coragem? Que desculpa que você dá? Esqueci a chave. Você tem coragem de ou chamar uma pessoa para ir na tua casa, ou ela se oferecer para ir? Você não teve coragem na hora de falar não. Você tem coragem de andar com ela um tempão, quando está quase na porta da tua casa, você fala: não vai entrar não vai dar. Você tem coragem de fazer isso? Então veja que a atitude desse centurião foi uma atitude difícil. Está pertinho de casa, diz Lucas. Eles estão perto de casa, então ele cria coragem, escolhe a menor vergonha para passar. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O que será que ele tinha em casa, hein? Por que ele não quis que Jesus entrasse dentro da sua casa? Ele era romano, ele servia César. O que ele tinha em casa? Estou aqui especulando, o Evangelho não diz, mas alguma coisa ruim tinha dentro de casa que ele não queria que Jesus visse. Pode ser que ele ainda tivesse dentro de casa um altar com o Deus Sol ali colocado. Pode ser que ele ainda conservava dentro de casa um altar com o Deus Sol. É bem provável que dentro de casa ele tivesse um busto de César ou uma estátua de César também num altar, que ele reverenciava quando entrava em casa. Que ele entrava em casa e dizia: Ave César, e reverenciava a estátua de César. Tem alguma coisa dentro da casa daquele homem que ele fica envergonhado, ele não quer que Jesus veja. A fé deste homem já está mudando, mas ele conserva dentro de casa coisas da antiga religião, da religião romana. Então, ele está aflito, ele não quer que Jesus entre. Amado, Jesus sentiu o constrangimento daquele centurião, a vergonha daquele homem. Mas você sabe, muitas vezes Jesus deixa de entrar na casa de uma pessoa porque ela conserva dentro de casa coisas da antiga religião. A sua fé já mudou. A sua fé já é outra. Você já conhece o Deus invisível. Você já acredita em Jesus como Filho de Deus. Sabe que Ele tem todo o poder. Mas por alguma razão você conserva ainda dentro de casa uma imagem de Iemanjá. Pastor, eu não adoro isso daí não, viu? Mas isso daí é da família. Eu não joguei fora, mas eu nem dou bola para essa imagem. Ou então você tem dentro de casa uma imagem de Aparecida, que antes você acendia a vela. Não, mas agora eu não acendo mais vela. Mas a imagem está lá dentro. Você sabe que tem gente que deixa de receber uma bênção de Deus porque tem dentro de casa, por exemplo, um monte de bebida alcoólica. Pastor, não bebo mais. Mas o que esses uísques estão fazendo tudo aí? É para uma visita que vem. Pastor, eu não jogo mais baralho. Mas por que tem todo esse carteado aí? Não é da minha conta. Certo? Então a pessoa fala: mas eu não uso mais, mas está aí. Essa santinha foi minha avó que me deu. Está aí como decoração. Decoração coisa nenhuma. Essas coisas impedem que você tenha uma plenitude do Senhor Jesus no teu lar. O centurião romano tinha também um outro aspecto. A religião de César, a religião romana, era uma religião que permitia muitas orgias, muita bebedeira. Então, ele não está à vontade de levar Jesus lá dentro da casa dele, porque a casa dele tem coisas do mundo. E ele sabe que Jesus é santo. Existe uma outra casa mais importante do que essa que você mora?
que é o teu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Às vezes a pessoa conserva uma coisa ainda nesta casa aqui de carne, e ela ainda não se livrou, apesar da transformação. Ela continua fumando, continua bebendo. A pé desta pessoa já está mudando, mas ela continua, sei lá, com um crucifixo no pescoço. Estou falando. Quer dizer, algumas coisas que a pessoa conserva no corpo, que impede uma plenitude do Senhor Jesus dentro desta casa aqui de carne e ossos. E a pessoa mesmo sente que é indigna do Senhor Jesus. É indigna que o Senhor entre na sua casa. E a pessoa fica se atormentando, fica se culpando. Então ela deixa de receber Jesus na sua casa, porque pensa que é indigna. E isso acaba acontecendo mesmo. O que a pessoa tem que fazer? Tem que fazer uma limpeza da casa. Tem que tirar de lá, de onde você mora, as coisas que não agradam a Deus. E tem que tirar desta casa aqui de carne e ossos, tem que tirar também as coisas que não agradam a Deus. Porque senão a tua consciência vai continuar te atormentando, e você vai preferir que Jesus não entre do que fazer uma mudança. Mas, meu amado, minha amada, qual foi a disposição do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele disse: eu irei contigo. Meu querido, preste atenção. Você teve um encontro com Jesus, o centurião foi lá, teve um encontro com Jesus, contou o problema. Jesus disse: eu irei contigo e vou te abençoar. E ele começa a andar ao lado de Jesus, e nessa pequena caminhada que ele percorre com Jesus, a sua vida é transformada. Você está vindo aqui há uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5, 6, 7, está fazendo uma campanha de oração, mas nesse pequeno período que você está andando com o Senhor Jesus, que Ele está te abençoando, a tua vida foi mudando. Então completa esta obra. Ao invés de você dizer: eu não sou digno do Senhor Jesus, e falar: não entre na minha casa, diga: Jesus, eu sou um pecador, mas eu quero te receber como meu Salvador. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor faça morada dentro de mim. Eu quero que o Senhor faça uma limpeza na minha vida. Eu quero continuar contigo, Jesus, não só na minha casa, mas aqui dentro de mim. Jesus quer fazer essa obra, e às vezes algo impede. Então, esse centurião diz algo para Jesus, que conquista um milagre que ele não esperava. Ele diz uma coisa para Jesus, que ele consegue além do que ele está pedindo. O que ele quer de Jesus? Que o seu criado seja curado. Só isso. Só. Ele foi procurar Jesus para receber uma bênção. Tanto é que ele falou: Jesus, não entra na minha casa não. Só está interessado na bênção. Mas de andar com Jesus, ele viu que Jesus era muito mais do que uma simples cura. E ele diz algo para Jesus que vai conceder a esse homem algo maior do que ele pediu. Ao dizer para Jesus que não entre na sua casa porque ele não é digno, ele se humilha. Eu não sou digno, Senhor, de que entres debaixo do meu telhado. E ele diz o seguinte aqui, olha, acompanhe comigo o versículo 8. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Diga, Senhor, uma só palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Ele está dizendo: Jesus, eu obedeço ordens de alguém que é maior do que eu, também estou sob as ordens, eu estou debaixo de ordens, mas eu tenho debaixo de mim homens que eu dou ordens. Homens que eu ordeno. Jesus, eu digo aqui a um soldado: vai, e ele vai. E a outro eu digo: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Preste atenção.
Ele está pedindo tão somente uma única palavra do Senhor Jesus. Dize uma única palavra e o meu criado será curado. Jesus podia dizer essa única palavra. Jesus podia dizer só essa única palavra. Se Jesus estivesse apenas interessado em curar, Jesus poderia ter dito amém. Poderia ou não poderia? Amém, uma só palavra, que quer dizer assim seja. Dize uma só palavra e meu criado sarará. Amém. Não poderia? Mas Jesus não diz apenas esta palavra. Jesus, ele fica maravilhado. Jesus, ele fica surpreso. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nunca vi tanta fé como essa. É uma fé muito grande que este homem tem. Jesus diz a este homem que ele tem muita fé e ele nunca viu uma fé como essa. É uma fé apenas para a cura. O homem só queria a cura do criado. Mas ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz: eu também mando, e os outros obedecem. Ora, o Senhor tem todo o poder. Basta uma palavra tua, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu creio nisso. Ele está reconhecendo que acima de Jesus não tem ninguém e que basta uma palavra de Jesus. Ele está crendo que Jesus é o Todo-Poderoso. Então Jesus, surpreso, além de dizer que ele tem muita fé, Jesus disse aos que o seguiam: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse centurião romano, ele recebeu a bênção da cura para o seu criado, mas ele recebeu a bênção da salvação também. Porque Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, com Isaque e Jacó no reino de Deus. Ora, Abraão é salvo, Isaque é salvo, Jacó é salvo, e no reino de Deus só pode entrar quem é salvo. Então o que aconteceu com esse centurião romano? Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e ele foi salvo através da fé. Jesus está garantindo que aquele homem vai se sentar à mesa no reino de Deus. Ele recebeu além do que ele queria. Hoje você veio aqui, você está querendo um milagre, está querendo prosperidade, está querendo cura, solução de problemas, libertação de tormentos. Você está querendo algo extraordinário da parte de Deus. Você veio aqui com fé. Eu já concordei com você, Deus concordou conosco, o Senhor Jesus veio prontamente. O Senhor Jesus garante que você está recebendo a bênção que você veio buscar, mas o mais importante ainda vai acontecer na sua vida. Você veio só pedir a cura, a libertação, a solução do problema e a prosperidade. Mas hoje, quando você voltar para casa, você vai voltar salvo pelo poder de Deus, com a certeza da sua salvação. Jesus não está interessado apenas em dizer amém, recebe tua cura. Jesus não está interessado em dizer amém, recebe a solução do teu problema, amém, recebe aí a tua vitória. Jesus está interessado em salvar a tua alma. Você sabe por que Jesus gostou tanto assim desse centurião? Sabe por quê? Porque ele tinha muita fé. Quando uma pessoa tem muita fé, ela agrada a Deus. O Evangelho diz que sem fé é impossível, não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. O centurião romano, ele tem muita fé que causa surpresa em Jesus. Jesus, ele diz assim: olha, nem no meio de Israel eu encontrei tanta fé. Israel era o povo da fé, era o povo que tinha a revelação de Deus, os judeus. Jesus está dizendo: mas nem no nosso povo, nem no meio do nosso povo eu vi tanta fé.
Veja, você está aqui no meio do povo de Deus. Você que veio pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira, olha, mas você está no meio de um povo que é de Deus, que conhece a revelação de Deus. E você veio com muita fé, mas Jesus está olhando a tua fé. E Ele quer ver uma grande fé dentro de você. E Jesus quer dizer também nesta noite, Jesus quer olhar para o seu povo e falar isso. Jesus quer olhar para o céu e declarar isso. Jesus quer dizer para você, você veio aqui na minha casa, você veio na minha igreja, mas eu confesso que eu nunca vi uma fé tão grande quanto a tua. Eu nunca vi tanta fé numa pessoa. Eu nunca vi uma pessoa acreditar tanto em mim como você está acreditando. Tenha fé. Outra coisa que fez Jesus gostar muito daquele homem, muito a ponto de salvá-lo, de dizer, você tem lugar garantido na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Ele disse, Senhor, diga uma só palavra, O Salmo 107, verso 20, diz que o Senhor enviou a sua palavra e o sarou. Quando ele disse, Senhor, uma só palavra tua, uma só palavra é suficiente, é poderosa, não precisa mais nada, uma só palavra. Jesus disse muitas outras. Ele pediu só uma, mas Jesus disse muitas outras. E a razão por que Jesus gostou muito dele, a principal razão é esta. O Senhor Jesus, quando Ele voltar a esta terra, Ele vai estar montado num cavalo branco, Ele vai estar com uma coroa na cabeça, com muitos diademas. O Senhor Jesus, Ele vai estar vestindo uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama esta veste, e o nome pelo qual se chama aquele que está vestindo esta veste salpicada de sangue, você encontra aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Aquele que está sentado sobre o cavalo branco, aquele que tem a veste salpicada de sangue, o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Há uma só palavra, um só Salvador. Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este centurião romano recebeu a palavra. Foi por isso que ele foi salvo. Foi por isso que Jesus gostou dele. E eu quero agora, meu amado, minha amada, você que está hoje pela primeira vez ou mais vezes, eu quero que você compreenda o que está acontecendo. Eu vejo assim: toda reunião Jesus está presente. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. Jesus está presente, dando ordem aos anjos, trabalhando, passeando, colocando as mãos, curando, operando, fazendo a obra. E Ele faz a obra. Aí o Senhor Jesus, Ele ocupa o seu lugar, mas Ele se faz de humilde. Ele se coloca numa posição que para mim me parece uma posição assim, bem simples. Parece que Jesus até fica no canto assim, ao invés de sentar no seu trono branco, parece que Ele fica no cantinho esperando a reunião, né? O pastor fala muito, ele me espera. Ele está esperando, mas ele está querendo uma atitude sua. Então o Senhor Jesus, Ele está lá, olhando para você, e Ele está pensando, eu espero que essa pessoa creia na minha palavra, e que essa pessoa me aceite, me receba, creia em mim. Eu espero que essa pessoa agora pense em tudo que eu fiz por ela, tudo que eu preparei para ela ser feliz. Jesus, Ele está assim aguardando, humildemente, que você tome uma atitude.
Jesus viveu a vida mais santa que alguém poderia viver. Ele viveu nessa terra. Ele abriu mão de todas as suas riquezas celestiais, se tornou pobre para enriquecer você. E ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado. Aí, num esforço tremendo de poder celestial, ele foi ressuscitado. E ele, ressuscitado dos mortos, ele subiu ao céu e começou a preparar mansões celestiais, pensando em você, fazendo mansões celestiais. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E preparou tantas moradas, pensando em você, em dar para você. E agora ele quer que você receba tudo o que ele fez, que você aceite tudo que ele sofreu na cruz do Calvário, que você receba o seu sangue, que você aceite as promessas de vida eterna que ele fez, e o que ele pode ainda fazer na sua vida. E ele está esperando que você dê para ele a satisfação de que valeu a pena, de que valeu a pena, que tudo que ele fez valeu a pena, que você não é ingrato, que você não é mal agradecido, que você não é uma pessoa ruim. Jesus espera que hoje, quando o convite for feito, e vai ser feito agora, daqui a 1 minuto, Jesus espera que você diga: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu aceito. Neste momento o céu para. O céu para, sabe por quê? As decisões que vão ser tomadas agora vão influir no céu, vão provocar trabalho no céu, vai provocar escrituração no céu, vai provocar documentação no céu. A decisão que vai ser tomada agora por você vai provocar registro no céu. E o céu aguarda. O céu espera a tua resposta. O Senhor Jesus está aqui, Ele espera a tua resposta. E a pergunta é esta: quantos nesta noite querem receber o Senhor Jesus como o seu único Salvador? Levante a sua mão direita bem alta. Ergue bem alta a sua mão, avisa o céu: sim, Senhor, eu aceito tudo que tu fizeste. Eu sei que não sou digno de ti, mas eu recebo o Senhor na minha casa. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, você está dando o primeiro passo com o Senhor Jesus. Você está começando a sua caminhada com o Senhor Jesus. Vem para cá. Fica de frente para mim, vem cá. Olha quanta gente chegando à igreja. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Eu creio que Jesus está contente. Eu creio que o céu está alegre. E você creu, e você aceitou Jesus, não apenas como teu médico, não apenas como teu abençoador, mas principalmente como teu Salvador. Agora você que está aqui hoje, conhece o Evangelho. Você diz assim: ô pastor João Ribe, eu era de outra igreja e eu me afastei do caminho, me decepcionei com a outra igreja, me escandalizei com a outra igreja, esfriei na fé, fiquei uns tempos sem igreja e hoje eu vim aqui na Paz e Vida. Eu estou sentindo o meu coração arder. Eu estou vendo quanto tempo eu perdi lá fora. Todo esse tempo que eu fiquei afastado da igreja. Ah, como eu lamento. Mas hoje o meu coração está ardendo. Eu estou sentindo alegria no Espírito Santo. Eu estou contente de estar novamente na casa de Deus, no meio do povo de Deus. E você diz assim: pastor, só que no tempo que eu fiquei fora da igreja, eu fiz tanta coisa errada. Pastor, eu fiz tanta coisa indigna. Será que Jesus vai me receber? Eu te digo, Jesus, Ele não vai te receber. Jesus já te recebeu. Então saia do teu lugar e recebe também Jesus. Vem reconciliar com o Senhor Jesus. Vem aqui na frente agora, do jeito que você está. Saia do teu lugar. Saia. Eu sei
Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui hoje que não têm igreja, estão sem igreja, sentem falta de igreja, e você precisa ter uma igreja. Você até já foi batizado nas águas em outra igreja, mas você agora está sem igreja. Você precisa da igreja. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Se você não estiver ligado no corpo de Cristo, como que você vai participar dele? Há quanto tempo você não toma a Santa Ceia do Senhor? Há quanto tempo você não participa do corpo e do sangue de Cristo? Então saia do seu lugar. Venha aqui para frente. E eu sei que tem muita gente que precisa agora vir aqui na frente. Venha, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, venha aqui para frente, venha. Quem é que está te segurando aí? Não é o Espírito Santo não, porque o Espírito Santo está dizendo venha, venha. O Espírito Santo está te chamando, venha. Oh glória. Venha, venha, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha do jeito que você está. Jesus te recebe do jeito que você está. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Jesus está feliz. Ajoelhe comigo aqui na frente. Se ajoelhe comigo. Você que está aceitando Jesus como Salvador, só quem está aceitando Jesus como Salvador, coloque a mão assim sobre o coração. Ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, hoje eu vim aqui para resolver problemas, para buscar bênçãos, e estou recebendo muito mais do que uma bênção. Eu estou recebendo o Senhor Jesus como meu Salvador. Meu Deus da glória, registra agora no livro da vida esta minha decisão. E marca, Senhor, que hoje eu tomo posse da minha salvação. Porque a partir de hoje eu estou com Jesus e Jesus está comigo. Por onde eu andar, nós andaremos juntos. E onde eu for, o Senhor me acompanhará. Meu Deus da glória, eu te agradeço em nome de Jesus. Agora você que está reconciliando, voltando, você que estava afastado, afastada, ore assim comigo, mas ore do fundo do seu coração. Meu Deus e meu Pai, eu sinto falta da tua palavra, eu sinto falta da tua igreja, eu sinto falta da Santa Ceia. Por isso, meu Pai, perdoa agora os meus pecados, porque eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E eu quero, Senhor, voltar a minha caminhada ao lado do Senhor Jesus. Eu quero andar tão juntinho de Jesus, mas tão junto dele, que eu e ele seremos um só. Meu Deus da glória, vem fazer morada dentro de mim para sempre. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.